Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando conhecemos Jesus de todo o coração, sentimos vergonha da vida que levávamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe uma diferença de pensamento quando nós começamos a viver para Deus. Aquilo que antes no passado era diversão, hoje é vergonha. Como nós podíamos ter necessidades tão diferentes? Como o prazer era tão importante para a nossa vida e tão destrutivo? Porque tudo aquilo que nós buscávamos, além de custar dinheiro, custava a nossa saúde. Mas entre a dor de viver afastado de Deus e os momentos de prazer, talvez fosse uma escolha meio óbvia, e a maioria das pessoas ainda não entende a graça e a majestade de viver ao lado de Deus. Nós somos torturados todos os dias pelo diabo, pelos pensamentos que ele coloca na nossa cabeça e dentro do nosso coração, e sem entender o que está acontecendo dentro de nós e nos nossos sentimentos, nós vivemos apenas buscando o prazer e nos tornamos escravos disso. Nós não temos um minuto de sossego. Nem quando nós deitamos na nossa cama nós conseguimos dormir. E isso vai somatizando no nosso corpo, criando doenças em nós. E ao invés de buscar o Senhor para pedir perdão, não. Nós buscamos a medicina dos homens. E assim vivemos um estado de eterna busca, aonde nunca parece que nada dá certo ou tem alívio. É sempre o sentimento de ansiedade, de inquietude. E não existe nada que nós possamos fazer, porque o remédio que nós precisamos tomar se chama Jesus Cristo. Mas sem conhecer a palavra de Deus, sem sentir o Espírito Santo, talvez isso nunca seja possível, porque nesse mundo, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo. É Ele quem nos leva até Deus, o Pai. É Ele quem nos ensina o que é o amor e a humildade. É nele que está a felicidade. Se a gente vai lá em Romanos 6, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês são libertos dos pecados e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está conversando conosco? Paulo. E eu gosto de olhar todas as pessoas que tem na Bíblia como pessoas. Pessoas que tinham dúvida, pessoas que tinham sentimentos, pessoas que iam no banheiro, que comiam, que amavam, que tinham sonhos. Pessoas, assim como nós somos. Nós não podemos olhar o Evangelho e achar que ele é feito de super-heróis. Porque tudo aquilo que foi feito além da nossa capacidade foi graças a Deus. Não é porque ele era mais esforçado, não era porque ele era mais disciplinado, não era por nada disso. Era por Deus. E aqui a gente tem que entender que a Bíblia é um livro de homens que agiram inspirados por Deus, onde o Senhor controlava a mente dessas pessoas, onde o Senhor demonstrava o poder de tudo aquilo que ele dizia, através de acontecimentos, através de milagres, através de coisas que os homens não poderiam explicar e nem fazer, para que Deus pudesse ser visto, mesmo sem a gente poder vê-lo. Para que aquelas palavras fossem um reflexo da verdade que já estava nos planos de Deus. E a nossa vida, ela precisa ser tocada pelo Senhor. A nossa vida, ela precisa ser alcançada por Deus, para que nós possamos nos tornar como essas pessoas que estão dentro da Bíblia.
E é isso que o Espírito Santo nos garante: sabedoria, poder, mas não para buscar os nossos interesses, mas para fazer a vontade de Deus, para que o Senhor ele possa continuar sendo soberano. Mesmo nessa terra caída, que jaz no maligno, tudo que existe aqui vai ser destruído, por mais que você se esforce para tentar proteger a mãe Gaia, para achar que isso, para achar que aquilo, no final não vai sobrar nada. Mas a pergunta principal que você deveria se fazer: se você morresse hoje, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Porque o limbo e o neutro ele não existe. Não existe um lugar onde as pessoas que não se interessam por Deus ou não gostam de religião ou isso. Esse lugar ele não existe. Para onde você iria? Até mesmo se você é cristão, você sente que você serviu a Deus de todo o coração? Essas coisas que eu falo, será que teria o teu nome? Será que teria um capítulo que daria para escrever dentro da Bíblia pelas coisas que você fez, inspirados pelo Espírito Santo por tantas histórias que nós ouvimos? Ou não? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E talvez se esteja faltando esse a mais, é porque está faltando a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo e o arrependimento. Poxa, para que ficar carregando esse pecado dentro de você por orgulho? Por que continuar insistindo nas mesmas coisas se era tão mais fácil se arrepender? Se era tão mais fácil admitir? É na nossa insistência que o diabo permanece na nossa vida. E aí tudo que sobra é o quê? É tentar buscar o prazer. Você ficar se vitimizando, colocando a culpa em alguém, dizendo que não tem razão, isso, aquilo, não muda nada. A dor ela vai continuar dentro de você, porque ela não dói pela tua consciência, mas pelo teu pecado, pela tua desobediência. E a primeira pergunta que Paulo faz é justamente essa: porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Tem uma linha que ele traçou no chão. Olha, daqui para trás eu fazia coisas, e quando eu paro para pensar nas coisas que eu fazia, eu sinto vergonha. Eu gritava, eu xingava, eu mentia, eu enganava, eu distorcia, eu só procurava prazer, me sujeitava a coisas por amor, por acreditar que aquilo era o amor. Quantas vezes nós não nos diminuímos para caber dentro das pessoas? Ou quantas vezes nós não colocamos a nossa vida como se ela nada valesse, para poder satisfazer alguém, para poder ficar em paz, uma paz que ela nunca existe. Porque se existe paz, precisa de Jesus Cristo. E para ter Jesus Cristo é preciso arrependimento. E não foi à toa que João Batista morreu dizendo: arrependam-se, para que Jesus viesse depois dizendo a mesma coisa: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O arrependimento, ele é o começo de tudo. Ele é a base. Assim como a palavra, porque sem a palavra nós não temos fé. E sem Jesus nós não temos um Salvador. E a pergunta é justamente essa: o que tinha de bom na nossa vida? O que você está tão apegado com as coisas lá de trás que não permite você entregar a tua vida para Jesus? O que é? Mais uma taça de vinho? É mais uma tábua de queijo? É mais uma festa? É mais uma balada? É mais uma cama? É mais uma carreira? É mais o quê? O que tem lá atrás que você já não tem experimentado ao ponto de ter vomitado? Ao ponto de passar mal? O que tem lá atrás ao ponto que você não fez até pegar doença? O que tem lá atrás? Será que é alguma pessoa diferente, uma modelo diferente, alguma do job diferente que vai vir conquistar o teu coração? Você percebe onde está o problema? A gente achar que o dinheiro para pagar o sexo é o suficiente, sem entender que quando a gente fica numa só carne com uma pessoa, o espírito de uma passa da outra. E você acha que o espírito dessa mulher é do quê? Me conta, você acha que é Jesus que está nela? Você está levando Jesus para um motel? Está deitando com Jesus? Está fazendo com Jesus? Você acha que Jesus é que está destruindo todas as famílias e acha normal que por dinheiro tudo se compensa? Ah, é para pagar a conta dos meus filhos. Você entende o quanto é problemático as coisas quando a gente fecha os olhos e não quer entender? Você entende por que dá vergonha, por que dá nojo? É justamente por isso, porque essa era a forma que nós pensávamos e achávamos que isso era bom, que isso, nossa. Não é o lugar que você está, é quem você está nesse lugar. E as coisas que todos gostariam de estar normalmente incomodam. Porque Jesus não está naquele lugar. Porque Jesus entra naquele lugar para pregar e não para viver com aquelas pessoas. Jesus não rejeitava ninguém.
Podia ser uma prostituta, podia ser um cobrador de imposto, podia ser quem fosse. Ele não rejeitava ninguém, mas ele estava pregando, ele estava anunciando as boas novas do reino de Deus, isso é evangelizar. Não queria ter aquelas coisas. O sonho dele não era ser um cobrador de imposto. O sonho dele não era sair com a prostituta, aquilo não era, mas que essas pessoas pudessem mudar de vida. Esse era o sonho de Jesus. E é sobre isso que Paulo fala, olha, eu sinto vergonha da vida que eu vivia. O que tinha de bom naquelas coisas? Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. E ele continua. Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. E é mentira? Se você continuar bebendo todos os dias, o que vai dar em você? Se você continuar buscando prazer, tomando remédio da forma que toma, só emendando um em cima do outro, porque não suporta, o que vai causar com você? Você está castrado quimicamente, sabe? O que adianta? É isso que a gente tem que entender. Se eu não consigo pensar, eu não consigo sentir. Se eu não consigo sentir, a minha vida não tem sentido. Sentimentos é o que dão sentido à nossa vida. Sabe, não adianta a gente continuar se enganando pelas coisas. Não adianta a gente achar que é o que está longe, que é o que nós precisamos. Deus colocou tudo o que nós precisamos dentro de nós. Não longe, perto. Tão perto ao ponto de uma oração nós podermos alcançá-lo. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Eu fui liberto, beleza. Só que aqui você tem que entender, só existe dois lados. Eu sou escravo do pecado, escravo do diabo, eu sou escravo de Deus. Você sempre vai ser escravo. É isso que às vezes você não entendeu ainda. Você sempre vai ser escravo. E nós não podemos servir a dois senhores. Pois nós vamos agradar um ou desagradar outro. Você quer ser escravo de quem? Se essa palavra é forte demais, vou usar outra tradução. Servo. Você quer servir a quem? Você vê como tem nojinho de palavra? Agora, vamos jogar a realidade? Quantas vezes você foi escravo do teu marido ou da tua mulher? Do teu pai ou da tua mãe? Quantas vezes você não fez o que você queria e fez? Então será que não é melhor a gente ser escravo de Deus? Porque de alguma coisa a gente vai ser escravo. Pode ser escravo dos prazeres, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, da sua jornada, de tudo, qualquer coisa. Você sempre vai estar escravizado pelos teus pensamentos. Porque se você pudesse escolher o que pensar, você saía dessa cama. Se você tivesse o poder que você acha que tem, porque o diabo ele ilude. E a ilusão é uma mentira. Às vezes nós vemos um truque de mágica em algum lugar, como a gente não sabe explicar, a gente acredita que o cara tirou um coelho de dentro da cartola. Você viu ele saindo. Mas enquanto uma mão chama a tua atenção, a outra está fazendo escondido alguma coisa. Por quanto tempo não nos enganaram falando que o Papai Noel existia, que o coelhinho da Páscoa, que isso é aquilo? E é tudo mentira. Mas é preciso ter uma ilusão, é preciso deixar um presente, é preciso ser convincente, é preciso enganar de uma forma que as pessoas elas não consigam entender. Então nós somos libertos por Jesus. Ele nos tirou da escravidão do pecado que levava da morte. Dessa busca de todos os dias por prazer, por diversão. Ele colocou paz dentro do nosso coração, amor, felicidade, humildade, esperança. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então, se eu sou liberto pelo Senhor, louvado seja o seu nome, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Por não existir mais dor na minha vida. Por não existir mais preocupação. Pelo teu amor me preencher. Por não ter ansiedade. Por não ter mais medo, nem insegurança. Por eu saber o valor das coisas que o Senhor me deu. Obrigado. E aqui vem a resposta da pergunta que eu fiz. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então, se eu já estou liberto do pecado, se eu já não vivo mais como eu vivia, se eu já sinto vergonha e nojo, se eu me entrego completamente para o Senhor, eu tenho o resultado como vida eterna.
e uma vida dedicada a Deus. Dedicação é todo dia. Se você tem um filho pequeno, um bebezinho que nasceu, você não tem que dedicar a ele? Você pode falar, hoje eu não vou dar leite, hoje eu não vou dar banho, hoje eu vou largar ele guardado, jogadinho num canto ali. Não pode. Você sabe o que acontece se você fizer isso com seu filho. Se você não olhar se ele está bem, se você não cuidar, se não ver que está com frio. Nossa fé também precisa ser tratada desse jeito, com amor, com cuidado. Não como se fosse uma coisa que você não tem, não tenho tempo para fazer agora. Se fosse um bebê, você teria esse comportamento? Se fosse o teu pet, apesar que tem gente que trata o pet que nem lixo. Eu sei o que é isso, viu? As pessoas tratando os animais que nem lixo. Principalmente achando que um cachorro não precisa de atenção, não precisa de cuidado, né? Você tem o dinheiro para comprar e para bater foto para colocar no Instagram, deveria cuidar, principalmente quando viaja, largando o cachorro sozinho, latindo, né? Sem uma luz acesa, sem nada, achando que vai passar alguém do lado e dar um pouco de comida, que é só isso que o cachorro precisa, né? Se você fosse esse cachorro, será que a tua vida estaria feliz? Mas infelizmente o mundo é isso, né? Nem todo mundo tem o nosso coração, nem todo mundo vê a forma que nós vemos, e nós temos que pregar para todas as pessoas para ver se um dia ele olha e se arrepende de todo o mal que ele fez, seja para os homens, seja para os animais, seja lá para o que for. Nós temos que começar a pensar nas coisas, pensar. Então o resultado dessa vida hoje, que nós nos tornamos servos de Cristo, é a eternidade. Então, se você não tinha certeza, é porque a tua vida talvez não esteja completamente transformada, ou você não buscou o Senhor com tanta intensidade, ou não teve um momento de intimidade com Deus, mas isso vem através da palavra de Deus, não é frequentando igreja. Porque o que mais a gente encontra é gente que é de igreja, filho de pastor, filho de não sei o que, eu já preguei, eu já fiz só desviado. E quando essas pessoas contam o que a própria igreja, a cabeça da igreja fazia, você sente até vergonha da igreja, não de si mesmo. Porque eu me envergonho das coisas que eu fazia, não da igreja que faz as mesmas coisas que eu fazia, escondida. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Se você continuar vivendo longe de Deus, você vai morrer não só no corpo, mas vai morrer espiritualmente, e o final você já sabe qual é. Esse é o salário, é isso que você vai receber por buscar prazer. Está sendo pago na moeda que você quis receber, que é prazer, é a morte. É a morte. Só, não tem muito o que... É autoexplicativo aqui, não tem muito o que falar. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna ela é um presente. Não existe nada que nós pudéssemos fazer para conquistá-la. É um presente dado por Deus. Por nós buscarmos, por nós termos um relacionamento com Ele, por nós admitirmos que nós não vivemos da forma que deveria, buscando as coisas que deveria. Porque nós nos importávamos com os pensamentos das outras pessoas e não com os pensamentos de Deus. E por que nós temos esse presente? Que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o dia da nossa morte, nós precisamos morrer unidos com Jesus Cristo, para que nós possamos receber essa vida eterna. A palavra está dentro do meu coração, está dentro da minha mente. Onde eu precisar pregar, eu prego sem precisar consultar nada, sem precisar chamar o pastor para orar, sem precisar nada. Posso contar um testemunho sobre a minha vida, como nós temos falado, né, do testemunho. Você vê que é importante a gente praticar aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, para que nós possamos ter uma história também ao lado de Jesus, para que você possa contar. Como Paulo falava, olha, se for para mim se gabar, eu quero me gabar pelas coisas que tem Deus feito comigo. E como é bom a gente ter um testemunho, porque não basta conhecer a palavra de Deus. Jesus ele precisa transformar a nossa vida, o nosso coração e a nossa história. E eu não preciso ver o mar abrir, eu não preciso ver grandes coisas, eu não preciso ver Jesus andando sobre as águas, nada. Felizes aqueles que creram sem ver. E é sobre isso, é sobre espírito, é sobre transformação, é sobre mudança, é sobre não ser mais escravo de uma coisa e ser servo de outra. Eu prefiro servir o amor que servir o pecado. Eu prefiro estar do lado de Deus. Eu prefiro estar na luz.
Se a gente continuar lendo, lá em Filipenses 3, versículo 12 a 13 e 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para você. Então, Paulo, nessa outra carta, ele está admitindo algumas coisas. Primeiro, nós vemos que ele tinha vergonha da vida que ele vivia no passado. Nós também sentimos vergonha. Então, você vê que o momento de conversão, de transição, é a mesma. É os mesmos sentimentos, é os mesmos relatos, são as mesmas coisas. E olha como Paulo, mesmo nós olhamos Paulo como tão grande, como aquele que ajudou a pregar a palavra no meio dos gentios, das pessoas que não eram os judeus, que introduziu, entre aspas, Jesus em todo quanto é canto, aonde o Espírito Santo levou, que obedeceu a Deus de forma ferrenha. Nós sabemos que o resultado disso foi ele perder a vida dele por amor a Cristo. Como ele mesmo fala, uma oferta de libação. Uma oferta onde o vinho era derramado sobre o altar. E a nossa vida, ela precisa ser usada, o tempo que nós temos, para ajudar outras pessoas a despertarem. E ele admite: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito. Aqui você lê tudo que eu quero, nós já voltamos no ontem, né? Tudo que eu quero. Eu quero dinheiro, quero fama, quero seguidor. Eu quero. A oração é sobre isso, só sobre querer. E o que Deus quer? Você já parou para pensar? O que Deus te fez? Será que o que você está querendo é o que Deus quer? Ou você está querendo o que os outros têm? Será que você está cobiçando o que os outros têm? A tua base é Jesus ou a tua base é as pessoas? Você tem sofrido por quê? Porque você tem pensado em Deus ou tem pensado nas pessoas? Quando a gente pensa em Deus, não tem sofrimento, que é o Espírito Santo que está em nós. Quando eu penso nas pessoas, é só dor, questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? O teu arrependimento é por quê? Porque você viveu longe de Deus ou você está arrependido das escolhas que você fez que não deram certas? Você vê como tem diferença sobre as coisas? O arrependimento que nós temos é sobre não fazer aquilo que Deus gostaria que eu tivesse feito, e não porque eu fiz escolhas que não deram certo. A vergonha que eu sinto é pela vida que eu vivia, e não talvez pela pessoa. Então você vê como é problemático essas coisas? Se você quiser encontrar um culpado que não seja você, cuidado que o lado de fora é o teu canto, viu? Esse pensamento não vem de Deus. Consegui tudo o que eu quero ou já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Correr, continuo a correr. Correr não é deixar para depois, Deus pede na hora. Continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, ele já sentia que o processo de conversão dele já tinha começado. Ele começou a entender, a luz começou a fazer parte da vida dele, mas ele falou: ainda eu não estou pronto. Ainda eu tenho comportamentos que eu não deveria ter, ainda eu tenho sentimentos que eu não deveria ter. Ainda eu tenho desejos, ainda eu tenho pensamentos que eu não deveria ter. Porque ele não revisitou a vida dele através da luz do Evangelho, para entender o que aconteceu lá atrás. E ele continua. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. É claro, irmãos, que eu já não penso. Aonde os Espíritos conversam conosco? Nos nossos pensamentos. E se ele pensa, ele não sente. Ele poderia estar falando: ainda eu não sinto que eu estou completo. Ainda eu não sinto que eu estou 100% curado. Ainda eu sinto que eu tenho que melhorar. Ainda eu sinto que tem coisas que Deus precisa curar em mim. Brechas que Ele precisa fechar. Ainda eu sinto
E cada vez que eu sinto, eu busco mais forte, eu corro mais pro prêmio, porque eu já fui conquistado. Jesus, ele já me convenceu que existe uma vida melhor, que existe um reino. E é para lá que eu tô correndo. Correndo, não é dormindo um pouco mais, não é com preguiça, não é com nada, é correndo. Correndo. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ele não fica pensando no passado, nem no que foi bom e nem no que foi ruim. Ele está indo para frente, ele está indo para Cristo. E as pessoas que caminham com Cristo pensam da mesma forma, sentem as mesmas coisas, têm a mesma necessidade. É diferente uma casa onde um casal tem essa mentalidade, ao invés de ficar cuidando um da vida do outro e só. Porque você quer ver um relacionamento se destruir, entra num relacionamento sem Deus. Vê até onde ele dura. Pode colocar criança, pode colocar o que for. Aí você vai ver como que vai ser os finais de semana. Que tristeza. E às vezes a gente olha, você tem o exemplo do cachorro, né? Você deve ter ficado com dó. Muitas vezes esse cachorro é uma criança que tá ali jogada, vendo o pai e a mãe discutindo, brigando, ou bebendo, ou falando mal dos outros, fazendo fofoca. O que essas crianças elas estão aprendendo? Se elas abrem a internet, não aprende nada. Se olha dentro de casa, não aprende nada. O que vai ser dessas crianças? Sabe, não tem um tempo para ler de Jesus, não tem uma música para poder ouvir, não tem nada para poder falar, nada, é só reclamar. A vida é só conta, boleto, doença, desgraça e mal e isso, a vida de um e de outro, e cabeleireiro e unha, é só isso a vida. É só sobre isso, sobre aonde vai, deixa de ter, o que tem ou deixa de ser, e é só isso. Não tem nada para oferecer. Você vê que quando eu coloco o exemplo de uma coisa, você já tomou um partido, mas e quando você que está fazendo essas coisas? E eu não estou dizendo aqui, vamos punir todas as pessoas, não, mas vamos nos arrepender, pelo amor de Deus. Vamos nos arrepender, sabe? Vamos tornar a vida melhor de todo mundo, não só a nossa, porque quando nós estamos tomados pelo Senhor, tudo fica bem, sabe? Não vai chegar em lugar nenhum jogando uma coisa na cara do outro, culpando o outro, porque não sei o quê, porque quando era no meu tempo não era assim, porque quando era não sei onde não era assim. Cara, se nós estamos em eterna transformação, olha o que ele está falando, eu não sou perfeito, eu estou buscando ser melhor. Então, com o tempo nós vamos melhorando. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora ficar, sabe? Tem que se arrepender. E não vai chegar em lugar nenhum reclamando. Esse é o ponto. Não vai chegar. Adão e Eva foram o quê? Foram expulsos do paraíso. Porque ficar, sabe? Ficar não dá. Sabe? Não dá. Não dá. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar, de novo, pensamento. O mesmo espírito, o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, o mesmo sentimento. Se eu pensar diferente disso, eu não vou ter o mesmo espírito, eu não vou ter o mesmo sentimento, eu não vou ter nada. Então você escolhe. Você quer sentir amor, porque Deus está com você, ou você quer sentir amor pelo mundo, onde você precisa pagar? Porque até mesmo se você for casado, você paga. Tudo tem preço. Nesse mundo tudo tem preço. Não tem almoço de graça, tem sempre alguém pagando. Sempre alguém pagando. Você quer sentir feliz porque Jesus está com você ou porque você está chapado? Você quer sentir paz porque Jesus está com você ou porque você tomou um calmante? Você quer repousar no Senhor, dormir em paz, tranquilo ou porque você tomou um remédio? Você escolhe. Para sobreviver esse mundo, você tem algum tempo ainda. Aí você escolhe como que você quer viver. Se é no pecado ou na graça. Você quer viver servindo a Deus ou servindo ao diabo? Escolhe, pode escolher. A escolha está na tua mão. Só que todas elas vão passar pelo processo de arrependimento. Ontem eu encontrei um pastor, estava andando de Uber, e ele falou que se ele não pregasse sobre revelação, prosperidade, coisa, ninguém ia na igreja dele. Então ele costumava fazer campanha de 6 vezes porque as pessoas iam. Elas estavam indo buscar Jesus? Não estavam. E para ele estava tudo bem. E eu falei que eu dava a Bíblia, dava as coisas para ele, ele achou assim estranho. Porque ele falou, outro dia Deus tocou de eu comprar uma Bíblia, ele falou, Deus, eu já tenho Bíblia. Ele não pensa nos outros.
Olha que, sabe, acho que Deus nos coloca perto de situações para a gente entender o quanto um pastor machuca. E faz 35 anos que ele sabia a palavra, mas não entendia o que era Jesus. E eu agradeço a Deus a cada dia a mais, por eu poder sentar na mesa que ele senta, por ele bater na porta e eu abrir para ele entrar, pela luz, por poder servi-lo, por poder carregar o nome dele, pelas pessoas olharem para mim e não imaginar que eu sou um servo do Senhor, mas quando eu abro a palavra, o Espírito Santo vem, não porque eu seja melhor, mas porque eu me arrependi e o Senhor teve misericórdia de mim. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Quem que vai mudar os nossos pensamentos? É Jesus. Se Ele vai tornar claro é porque nós estamos buscando, insistindo, nós estamos lendo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o teu coração, que o arrependimento traga luz, que você se arrependa, que você peça perdão. Aquilo que Deus colocar dentro da tua cabeça, você faça. Não importa, porque é melhor viver essa vida ao lado de Deus do que viver uma grande mentira e uma grande ilusão, que no final vai te jogar cada vez mais na escuridão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.